Manter os meus pés quentinhos morando num lugar frio é uma prioridade pra mim. Quando eu não sabia fazer isso da maneira certa, eu descobri que isso pode ser bem dolorido, acredita em mim. Então nesse vídeo eu quero compartilhar com você os aprendizados que eu tenho vivendo em diferentes lugares com neve no inverno, para que você saiba como se preparar melhor para essa situação, como manter os seus pés quentinhos no inverno, quais são as melhores coisas para você investir, como escolher um bom calçado, uma bota, como se proteger, para que você mantenha os seus pés quentinhos morando em um lugar frio. Já faz alguns anos que eu vivo alguns invernos na minha vida. Eu já trabalhei em estação de esqui nos Estados Unidos, tanto na Califórnia quanto do lado leste, em Massachusetts. Já peguei temperaturas de até menos 30 graus Celsius. Já errei, já acertei muito, tanto como me vestir, né, no geral, quanto na questão dos pés. Eu tô fazendo um vídeo especialmente para os pés aqui no canal, porque não sei se você já ouviu falar disso, mas quando os seus pés estão quentinhos, você tem uma sensação geral de aquecimento no seu corpo. Pelo menos é isso que eu sinto, e já ouvi várias outras pessoas compartilharem do mesmo sentimento. Pés são muito importantes na hora de você manter o seu corpo quentinho, morando num lugar frio. E a ideia que eu tinha do que eu ia precisar pra manter os meus pés quentes no inverno, da bota que eu ia precisar, do que eu ia precisar comprar, de como eu deveria me vestir, vivendo no Brasil, era uma ideia muito diferente do que eu descobri na realidade, na prática, morando e vivendo no inverno. Crescendo no Brasil e vivendo no Brasil, a gente não passa por situações parecidas o suficiente pra entender de verdade o que é que faz diferença na hora de um inverno mesmo. O inverno do Brasil não chega aos pés disso. Talvez no sul, né, do Brasil, eu não sei, porque eu nunca passei um grande inverno lá, mas com certeza não faz menos 30 graus e não neva e não tem temperaturas tão negativas quanto esses lugares que eu frequentei, quanto aqui em Montreal, onde eu moro agora. E aqui em Montreal, eu tenho um estilo de vida muito diferente do estilo de vida que eu tinha trabalhando em estações de esqui nos Estados Unidos, por exemplo. Isso também faz uma diferença muito grande na hora de você escolher um sapato, de você saber como se vestir, de você saber como se proteger. Por isso, nesse vídeo eu quero trazer um guia geral de como escolher um bom sapato pro inverno, as características de uma boa bota, informações importantes sobre meias, que muitas vezes as pessoas deixam passar, isso faz diferença, e outros detalhes muito importantes para você manter os seus pés quentinhos no frio. O primeiro fator importante que eu quero trazer aqui é que você já saiba um pouquinho sobre como o seu corpo funciona. Eu sei que isso é difícil porque você talvez nunca tenha passado por uma experiência de frio tão extremo assim, mas, por exemplo, eu sempre tive os meus pés e as minhas mãos mais frias no meu corpo, mesmo morando no Brasil. No geral, mesmo em situações mais quentes, mesmo sem passar por temperaturas tão baixas assim, eu sempre percebi que os meus pés e as minhas mãos eram mais frias do que de outras pessoas, com pessoas falando, nossa, como sua mão tá fria, ou eu mesma sentindo muito frio nos pés na hora de dormir, por exemplo, sempre precisar de uma meia em situações que outras pessoas eu reparava que não precisavam assim. Sabe, gente que tem a mão quente, que tem o pé quente? Eu espero que, metaforicamente, eu tenho pé quente, porque isso significa que tem sorte, né? Ou será que as pessoas dizem que quem tem pé quente tem sorte, porque é mais comum ter pé frio do que pé quente? Fica aí o questionamento. Mas eu sempre tive as extremidades mais frias, e isso foi um fator muito importante na hora de eu morar fora. Quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio, por exemplo, eu percebi que tinham pessoas que sentiam muito menos frio nos pés do que eu. Eu chorava de frio nos meus primeiros dias nos pés, enquanto tinham pessoas que estavam, tipo, sabe, nem estavam preocupadas com isso, que pra elas estava tudo certo, e eu ali desesperada sem saber o que fazer pra aquecer o meu pé. Então presta atenção, se você é uma pessoa que tem as extremidades frias, que tem um pouco mais de frio nas mãos e nos pés do que pessoas ao seu redor, presta atenção, tenta pensar em situações na sua vida que possam te indicar isso. Segundo fator importante é o para onde você está indo e quais temperaturas você vai pegar nesse lugar. Na Califórnia, em Massachusetts, aqui em Montreal, as temperaturas são bem diferentes. O inverno daqui e do nordeste dos Estados Unidos já é parecido, eu tô a 1 hora da fronteira dos Estados Unidos, estando aqui em Montreal. Então não é tão diferente assim. Mas é mais frio do que lá, isso com certeza, pelo fato de estar alguns degraus ali de latitude um pouco mais alto, já faz com que o inverno daqui seja mais frio do que o inverno do norte dos Estados Unidos. Isso é importante para você saber a temperatura que você vai pegar durante esse inverno, para você escolher um bom calçado e saber o que você vai precisar, isso é importante. O que eu preciso para um inverno que chega próximo de 0 graus, que fica ali na média do 0 tal, não passa de menos 10, por exemplo, é diferente de um inverno onde eu sei que vão ter semanas que vai ser menos 15, menos 20, menos tralalá por aí, menos 30, quem sabe. Já vou deixar claro aqui que se você chegar num lugar onde a temperatura chega a menos 30 graus Celsius e daí pra
pra baixo, não vai ter muito o que fazer pra você se proteger. O legal mesmo é você ficar dentro de casa no quentinho. A boa notícia é que normalmente, quando isso acontece aqui no Canadá ou no norte nos Estados Unidos, são apenas algumas semanas durante o inverno, não é o inverno todo que fica assim. Então, se isso acontecer com você pode até se proteger da melhor maneira possível, mas você vai sentir frio quando você for na rua. Vai sentir uma sensação de frio muito mais forte, muito mais rápido do que em outras temperaturas. Obviamente, não tem muito que você possa fazer, a não ser ficar num lugar aquecido. Mas, como eu falei, se tudo der certo, vai durar apenas alguns dias, algumas semanas dentro de meses de inverno, tá? Terceiro ponto importante é o tipo de atividade que você está indo fazer. Se você é uma pessoa que pratica muito atividade ao ar livre, você gosta de fazer trilha e esse tipo de coisa, mesmo durante o inverno, você acha que você vai continuar fazendo isso? A bota que você precisa para uma atividade ao ar livre, em que você movimenta muito o seu corpo, é uma bota diferente do que você vai precisar se você vai ficar parado o dia inteiro no inverno na neve. Porque quando você movimenta o seu corpo, você aquece o seu corpo. E você precisa de menos roupas, você precisa colocar menos calçado, menos roupa, menos tudo, uma bota menos quente. Porque se você protege demais o seu corpo para uma situação onde você vai se movimentar e aquecer muito, fazendo uma atividade de inverno, por exemplo, um esporte de inverno, ou correndo na rua, sei lá, ou algo assim, você vai passar muito calor. Eu vou mostrar os meus sapatos pra vocês, pra dar uma noção do que eu tô dizendo, e mostrar alguns modelos de botas relacionando a atividades, pra você entender um pouco melhor. Pense que se você for fazer uma atividade em que você não vai movimentar demais o seu corpo, por exemplo, caminhar no bairro sem correr, sem muita atividade, se você vai ficar o dia inteiro em pé, no frio, exposto, são situações diferentes. Se você for fazer uma atividade que aquece muito o seu corpo, uma trilha, correr, um esporte de neve, você vai esquentar muito o seu corpo, precisa colocar menos camadas, porque se você coloca um sapato muito quente e muita roupa para uma atividade em que você vai se aquecer, você vai passar muito calor, você vai suar, a sua roupa vai ficar molhada, a sua bota vai ficar molhada, e não importa a bota que você escolha na sua vida, se o seu pé fica molhado, dentro da sua bota, suado, molhado, você vai passar frio, porque esse molhado, com a temperatura de fora, vai deixar a sua sensação térmica dos seus pés ali insuportável, então você tem que prestar muita atenção nisso. Antes de falar sobre botas, eu quero deixar muito claro que sim, você vai usar e você consegue usar outros sapatos durante o inverno. O inverno é uma estação que as temperaturas variam muito de uns dias para os outros. Essa semana aqui em Montreal, por exemplo, hoje tá fazendo menos 12 lá fora. 3 dias atrás, tava 0 graus. 0 graus dá pra sair até de tênis, dependendo da situação, se não tiver molhado, se não tiver nevando, se não tiver chovendo. Dá pra sair até de tênis, quando você já tá climatizado, principalmente. Agora, se for sair de casa hoje, que tá menos 12, eu vou sair com a minha bota mais quentinha. E tem dias no inverno em que a temperatura sobe um pouquinho acima de 0 graus. Quando você vai se acostumando com as temperaturas do inverno, vai ter dias em que você vai se sentir confortável de repente para usar um tênis na rua. Depende das condições ao seu redor também e do que você vai fazer, né? Se você for caminhar na neve, aí não tem como talvez você ir de tênis, porque o tênis não é a prova d'água. A neve em contato com o seu tênis, que vai estar quente por causa do seu pé, pode derreter, molhar o seu tênis, molhar o seu pé e te deixar com mais frio. Então depende desses fatores. Você vai aprender a lidar com isso com o tempo. Mas eu espero que esse vídeo já esteja trazendo uma clareza para você conseguir pensar no que você vai viver e que isso vai te fazer pensar em qual sapato você vai escolher. Se eu for caminhar, por exemplo, daqui da minha casa até um shopping, algum lugar que é fechado, até um restaurante que eu vou só pegar o metrô, não vou caminhar no parque onde tem mais neve, por exemplo, eu consigo colocar um sapato que seja um tênis, de repente. O tempo de exposição que você vai ficar exposto ao ar livre também vai fazer diferença na hora de você escolher um sapato para sair. Tem dias que você só vai sair da casa, entrar no carro ou entrar num transporte, do transporte você vai descer num restaurante. O tempo que você vai ficar exposto é questão de minutos, ali 10 minutos no máximo. Tem amigo meu que saía de chinelo lá na estação de esqui, porque já estava acostumado com o frio, dependendo da situação, do tempo de exposição, a temperatura que estava lá fora e o que a pessoa estava indo fazer. Tudo isso para dizer que você pode sim conseguir usar outros sapatos seus durante o inverno, mas é muito importante você ter uma boa bota de inverno para dias mais frios, para situações que você vai pisar na neve, se você vai trabalhar em alguma situação de inverno, se você vai morar num lugar que tem inverno extremo, como aqui em Montreal, que tem muita neve. Ontem, por exemplo, eu fui passear no parque que tem aqui perto de casa. Teve várias partes do trajeto em que meu pé deu uma afundada ali na neve. E se eu não tivesse com a minha bota, tivesse só com o tênis, eu ia passar um frio lascado. Então agora, características de uma boa bota aqui pra te ajudar, tá? Primeiro lugar é a respirabilidade. Não sei se
essa palavra existe em português, porque a gente fala breathability em inglês. E waterproofness, que é o quanto essa bota é a prova d'água. É o fato dela ser a prova d'água. Tem que ser a prova d'água, galera. Dá pra passar o inverno inteiro de tênis se for um lugar que o inverno não é tão rigoroso e se o tênis for a prova d'água. Quando eu morei na Califórnia, que as temperaturas não baixavam muito, nas montanhas da Califórnia, a temperatura não descia muito além ali de -5 e tal. Então, um conhecido meu que estava convivendo comigo ali na Califórnia, ele não tinha bota de inverno, ele passou o inverno inteiro sem bota de inverno, porque ele tinha uma vida super casual, em que ele não fazia muitas atividades de neve, não trabalhava na neve, e ele tinha um tênis que era a prova d'água. A Vans, por exemplo, tem um tênis que é a prova d'água, e isso já foi o suficiente pra ele, porque não era um lugar que fazia tanto frio assim. E ele usava boas meias, vamos falar de meias. Então, o fato de ser a prova d'água faz muita diferença, porque a neve é água. Se a neve encostar no seu sapato, por exemplo, por cima, de alguma forma, e ela derreter, né, porque o seu pé vai esquentar aquele calçado, ela vai molhar o seu sapato. Se o seu sapato ficar molhado, o seu pé vai ficar molhado, você vai passar um frio do inferno. Então, você precisa ter pelo menos um sapato que seja prova d'água para um dia que nevar muito, para quando chover, porque sim, chove durante o inverno. A neve em dias mais quentes derrete, começa a formar poças na rua. Então, tem um quesito molhado ali do inverno, principalmente quando sobe umas temperaturas positivas, fim de inverno, que começa a derreter e as coisas ficam molhadas, você vai precisar de um sapato à prova d'água. Presta atenção, acredita em mim. Quando você for escolher uma boa bota e você passa muito frio nos pés, por exemplo, você vai olhar por dentro da bota para ver a grossura de como é que fala isso em português, gente? É insulation, que a gente fala em inglês, que é o quanto aquela bota tem de proteção para isolar o seu pé do frio, por exemplo. Então, eu comprei uma bota que eu vou mostrar aqui para vocês, que ela tem uma camada de lã dentro, de 400 gramas de lã dentro da bota inteira, revestida na bota inteira. De 100 a 600 gramas de lã, de insulation, seja qualquer que seja o tecido que você tem dentro dessa bota, já é considerado uma bota de inverno que tem esse isolamento térmico que aquece mais. É óbvio que se você vai de 600 gramas, né, uma bota que tem uma insolação, não é insolação, gente, é uma insulation, isolamento, parece que é o que o Google diz aqui que é o isolamento. Não sei se faz sentido isso, que 400 gramas de isolamento, não sei se faz sentido isso, mas assim, 400 gramas de insulation quer dizer que essa camada aqui dentro da bota, tá vendo? Tem 400 gramas. E aí, quanto mais gramas, mais isolado o seu pé vai ficar do frio. Eu acho que tá dando pra entender assim, né? Quanto menos gramas, menos isolado ele é do frio, mais próximo ele tá ali do ambiente externo, digamos assim. Então, essa grossura de tecido que separa o seu pé do mundo externo no seu calçado e na sua bota, e dependendo de qual tecido vai fazer muita diferença para isolar o seu pé do frio. Pelo fato de uma bota de inverno estar isolando o seu pé do frio e estar fazendo com que mais calor seja retido dentro daquela bota para o seu pé ficar quentinho, o seu pé provavelmente vai esquentar muito mais, essa é a ideia, né? Então, se essa bota não tiver um tecido respirável, pode ser que o seu pé sue. E se ele suar, você já entendeu, né? Vai ficar molhado, vai passar frio. Tem uma outra dica que eu vou dar pra prevenir o seu pé de suar, porque às vezes acontece, mesmo que a bota seja muito respirável, tem pessoas que têm sudorese, tem pessoas que o pé sua, mesmo no Brasil, de chinelo, né? Então, eu vou dar uma dica mais pro final do vídeo, o que você faz pra evitar que dentro da sua bota fique molhado, se você tá percebendo que o seu pé tá ficando suado e você não quer, né, passar por tanto frio por causa disso. Agora, nós vamos falar de meias. Não subestime as meias são metade da batalha no inverno. Então, o melhor tecido, sim, você vai ter que entender sobre tecidos, tá? Quer parar de passar frio no inverno? Vai ter que entender sobre tecidos. Por exemplo, meia de algodão não vai usar. Você não vai usar meia de algodão quando você quer que o seu pé fique bem aquecido. A meia de algodão não é recomendável para o inverno. Todos os sites que você for procurar aqui fora do Brasil de como se proteger o seu pé e tal, eles vão falar: preste atenção nas meias, na qualidade da meia, grossura, material, e não usar meia de algodão, que aqui eles chamam de cotton. Então, esquece meia de algodão, tá bom? O melhor tecido pro inverno é lã. E a lã, ela tem várias grossuras diferentes. Eu já tive várias meias de lã com texturas diferentes, com grossuras diferentes. Então, não precisa necessariamente ser uma meia super grossa. Olha essa meia aqui. Essa meia, ela é grossinha, mas ela não é tão grossa quanto essa meia aqui. Ó, a diferença.
A diferença aqui, principalmente nessa parte dos pés, é muito grande. Essa meia aqui é muito mais grossa. Quando você for escolher um sapato de inverno, uma bota de inverno, você precisa pensar que se você quiser usar uma meia mais grossa, o seu pé tem que caber ali sem ficar apertado, porque uma bota apertada vai deixar o seu pé mais frio do que você gostaria, porque restringe a circulação. Então, inclusive, quando eu fui provar a minha bota de inverno, eu levei uma meia grossa e uma meia mais fina pra provar a bota com as duas botas e saber qual era o número certo que meu pé ia ficar confortável com essas duas grossuras de meia pra dar tudo certo. No início do inverno, no outono, você vai com uma meia mais tranquila. Tem dias, inclusive, que eu uso meia de algodão. Agora não mais, porque já está bem mais frio, mas no início do outono, no final, até o final do outono ali, eu ainda tava usando meias normais. Quando o frio começou a bater mais forte, aí eu comecei a usar meias mais grossas e meias de lã. Então você vai fazendo uma escadinha, assim, sabe? Meias normais, depois meias de lã finas, depois meias de lã grossas, e aí dependendo da situação, do dia, da temperatura, tudo isso que a gente falou, você vai entender e sentir qual é a melhor meia para aquela situação. Mas é importante que você tenha meias de lã, lã merino, lã normal, desde que seja lã. Pode ser grossa e pode ser fina, é importante que tenha das duas pra você poder se adaptar à situação e não ficar desconfortável. Vamos agora aos exemplos de botas que eu tenho aqui pra mostrar pra você. Vou começar com essa, porque eu já mostrei ela anteriormente. Essa é a última bota que eu comprei de inverno. Essa bota é de uma marca aqui de Montreal, ela é feita à mão, então você não vai encontrar nos Estados Unidos. Eu acho que eles não entregam pra lá, mas não tenho certeza. Ela é feita pro frio daqui. Ela é inteirinha revestida de lã. Até a parte da frente, os dedos, em cima, embaixo, ela é completamente revestida por lã por dentro. Isso pra mim fez muita diferença. E ela é de um tecido respirável e ela é à prova d'água. Ela é feita pro inverno daqui, então óbvio que ela vai ter características pro inverno daqui. Se eu fosse trabalhar numa estação de esqui, eu não usaria essa bota para o dia a dia do trabalho. Ela é muito bonita pra isso, ela é muito cara pra isso. E ela não tem as características que eu precisaria numa bota pro trabalho numa estação de esqui, que ainda é muito mais intenso. E eu vou falar desse tipo de bota também. Mas essa bota aqui, ela vai ser perfeita pro meu dia a dia. Ela também pode ser usada pra fazer uma trilha, se eu quiser. Ela é aconselhada pra isso também. O solado dela é bem... é tratorado, isso ajuda com que ela tenha uma boa aderência ao chão, e ela é de um material, é uma borracha, que eu não sei explicar muito bem a textura, mas que eu sinto quando eu estou caminhando, que ela escorrega menos do que outros sapatos que eu já tive. Obviamente que isso vai fazer diferença, porque a neve escorrega, tem dias que forma gelo no chão, então isso é importante de prestar atenção. Essa bota é à prova d'água no sentido de que se a água encosta aqui, se a neve derrete aqui, ela não molha a bota por dentro. Porém, como ela é de zíper, se eu pisar numa poça de água que é maior do que essa altura aqui, ó, aqui no zíper não é a prova d'água, mas eu não vou passar por situações com essa bota que sejam com uma água maior do que isso, provavelmente. Por isso que eu falei de trabalhar numa estação de esqui, que eu pisava em poças de água imensas vezes, então essa bota não seria suficiente por causa disso, dessa questão que eu quis dizer. A outra bota que eu tenho é uma bota coturno, é uma bota estilo Dr. Martens, ela também tem a sola tratorada, mas ela é de um plástico mais liso, menos aderente, digamos assim, mas não é nem essa questão. Ela não é revestida de nada. O tecido dela é super fino. É isso aqui só. Então, aqui também é só uma camada desse tecido aqui. Não tem esse revestimento que a outra bota tem. Então, essa bota aqui eu tava conseguindo usar ela no outono inteiro. Ela serviu perfeitamente. Agora que as temperaturas estão constantemente abaixo de zero, eu sinto frio, começa a esfriar aqui a ponta dos meus dedos. Menina, juro pra você. Principalmente se eu passar mais tempo, se eu for dar uma volta, uma caminhada mais longa, se eu for sentar em algum lugar no parque, sei lá, e tá frio, eu começo a sentir o frio dominando os meus dedos do pés, assim, subindo pelas minhas pernas, fica terrível. Aqui é aberto, sabe? Então entra vento, ela é à prova d'água, ela não molha o meu pé, mas ela não tem esse isolamento térmico que eu tava falando pra vocês. A Dr. Martens, que é um exemplo de bota que é muito parecida com essa, é igualzinha, só que é uma marca diferente, ela tem botas que são nesse estilo e que são revestidas de material, como a outra que eu mostrei
mostrei aqui. Então tem como ter uma bota estilo coturno, porque eu sei que é uma bota que muita gente gosta, só que essa bota aqui não serve pro inverno rigoroso. Ela serve só até temperaturas positivas ali próximas de zero. Passou de zero, eu passo muito frio no pé. A outra bota que eu quero falar pra vocês é uma marca chamada Sorel, que é muito comum nos Estados Unidos e aqui no Canadá, porque ela é mais em conta, só que eu acho muito feia as botas. Eu acho muito feia. Não consigo usar pro meu dia a dia. Só que essa bota pra estação diz que ela era perfeita, porque eu tinha um modelo que tem até aqui igualzinho aqui no site. Essa bota, inclusive, era muito boa porque a sola dela, eu conseguia tirar de dentro da bota. Eu não vou conseguir explicar isso aqui agora, porque eu não tenho mais essa bota. Mas é como se ela tivesse uma bota de um material revestido lá dentro, que você tira inteiro. E isso eu colocava pra secar à noite, porque o meu pé suava dentro dessa bota. Ela não é uma bota respirável. Essa bota tem essa camada de plástico todo embaixo, por isso que eu acho ela feia, mas ela assim. E isso aqui, se você pisar numa piscina com ela, menina, você não vai molhar o seu pé. Só que o meu pé suava, pelo fato dela não ser uma bota respirável. Então, eu colocava essa parte de dentro pra secar todos os dias, colocava a bota aberta assim, ó, é uma ótima dica. De frente pro aquecedor, caso a sua bota fique molhada por dentro, e aí ela vai, o aquecedor seca tudo, seca até a sua alma, então você bota a bota ali, bota a bota ali, e a bota vai secar. Colocava essa parte de dentro da bota que dava pra tirar no aquecedor, colocava a bota virada pra lá também, ela era bem mais alta, só que a Sorel tem vários modelos, tem modelos mais altos, mais baixos, tem modelos que não tira essa parte de dentro. Isso era interessante pra mim como operadora de lift. Eu achava isso muito conveniente pra deixar a bota bem sequinha. Só que pra mim ela não serve aqui agora porque ela não tem esse revestimento de lã por dentro. Ela é esse plástico que eu comentei pra vocês. Ela não aquecia tanto assim o meu pé. Eu tinha que usar mais meias e eu tinha que usar outros artefatos pra deixar meus pés quentinhos. Mas ela era muito resistente, muito à prova d'água. Então pro trabalho na estação diz que ela era perfeita. E ela é mais acessível do que outras botas, tá? Essa bota que eu comprei aqui em Montreal, ela custa $365 canadenses, que deve dar uns 200 e poucos dólares americanos, tá? Não é barato, entendeu? Só que eu vou morar no inverno por muitos anos da minha vida, então essa bota vai durar muitos invernos pra mim. É um investimento que eu tô fazendo agora pra muito tempo. Quando eu tava trabalhando na estação de esqui, eu queria uma bota pra aquele inverno ali. Talvez outro, se eu fosse repetir, não era uma coisa que eu me via usando pro resto da vida. Então eu não queria investir tanto assim numa bota. Por isso que essa bota da Sorel foi a melhor escolha pra mim na época. Só que pelo fato dela ser, assim, ela não é só que ela é feia, ela é meio... Como é que eu vou explicar? Sei lá, meio desengonçada? Não sei. Então, eu não gostava de usar ela nos meus dias casuais. Eu usava ela pro trabalho na estação de esqui e nos meus outros dias eu usava tênis ou usava uma botinha mais barata, que não fosse assim de uma super, hiper, mega marca, qualidade e tal, que fosse revestida com algum material por dentro e que fosse quentinha. Um coturno revestido com alguma coisa, alguma botinha tipo botinha da Timberland também, daquele estilo. Que fosse revestida por dentro pra usar nos meus dia a dia, nos meus dias casuais, nos meus dias de folga, pra sair. Eu não queria usar minha bota Sorel pra sair à noite, pros meus dias normais. Eu usava ela só pro trabalho mesmo. Então essa questão de você olhar por dentro é importante pra ver se tem essa camada de isolamento por dentro. Se você colocar a mão por dentro da bota assim e você sentir que aqui só um tecido, é uma camada fina, você vai passar frio, entendeu? Se seu pé for um pé friorento, você vai passar frio. Quanto mais grosso for esse isolamento, menos frio você vai passar. E aí você tem que pensar nas atividades que você vai viver também. Eu, trabalhando numa estação de esqui, precisei de uma bota que era pro trabalho e uma bota que era pra minha vida casual. Aqui em Montreal, só essa bota casual pra mim já é o suficiente. Talvez num outro futuro eu tenha algum outro par de outra cor só pra dar uma revezada, não ficar sempre na mesma bota, mas isso é porque eu vou morar bastante tempo no inverno. Pra mim faz sentido investir em modelos melhores ou outros modelos em mais pares. Pra uma pessoa que tá chegando agora no inverno, que vai passar pouco tempo no inverno e depois não sabe se vai passar mais, não precisa investir na bota mais cara que existe. Preste atenção nesses detalhes da grossura, do tecido do isolamento, do material que você vai comprar, de quão quentinha a bota parece ser por dentro, com revestida isolada, o seu pé vai ficar. É importante que você prove a bota. Eu sei que muitas vezes a gente compra pela internet, mas por essa questão da grossura das meias e você poder sentir se tem um isolamento bom ali na bota, quão grosso é o material dela, a não ser que você já tenha visto alguém usar, ou alguém falando de alguma bota, algum review na internet de algum modelo, ou esteja aqui falando, por exemplo, pra vocês, se vocês queiram comprar. Mesmo assim, é difícil estimar o tamanho que você vai precisar de
bota por causa dessa questão da grossura das meias. E as diferentes calçados são feitos em diferentes formas, né? As marcas têm formas para sapato, às vezes é menor, às vezes é um meio número maior. Nos Estados Unidos e no Canadá eles usam meio, né? Aqui tem 5,5, 6,5, 6, 6,5, 7, 7,5. No Brasil a gente tá acostumado com o número 35, 34, 36, 37. Aqui tem meio. E esse meio faz diferença. Algumas dicas extras pra finalizar esse vídeo, que já tá ficando bem longo. Se você, por exemplo, sente que o seu pé sua e você não quer, né, que ele fique suado, ou você já sabe que o seu pé vai suar porque você já é assim, ou você percebe que o seu pé está suando com você usando essa bota, duas coisas que você vai fazer. A primeira, você vai colocar talco, você vai comprar, sabe aquele talco de bebê, Johnson's, vende baratinho na farmácia aqui, vende no Brasil também, você pode levar com você, pode comprar aqui, tanto faz, Estados Unidos, Canadá, tem talco, vai ter, chama baby powder normalmente, você vai colocar entre os seus dedos, ele vai absorver a umidade, pode chunchar talco ali, principalmente se você passar muito tempo de bota, for trabalhar de bota, for andar muito, se mexer muito, bota mais talco ali entre os seus dedos, que o talco vai absorver a umidade e os seus pés vão ficar sequinhos por mais tempo. Segunda dica, aquela dica que eu já dei, de se você perceber que a sua bota ficou molhada de suor, secar no aquecedor à noite, vira a bota pro aquecedor, assim, de frente pro aquecedor, não vai pegar fogo, tá? Pra vocês, porque o aquecedor seca tudo, porque você não pode usar uma bota molhada no dia seguinte, você vai morrer de frio, acredita em mim, por experiência própria, isso é a pior coisa que você pode fazer. Se a sua bota ficar molhada, você precisa secar essa bota antes de você usar novamente. Quando eu trabalhava muito e suava muito meu pé e a minha bota ficava molhada com frequência, toda noite eu colocava ela ali virada pro aquecedor pra ela ficar quentinha, pra ela ficar sequinha até o outro dia de manhã. E também colocava minha meia também ali no aquecedor, às vezes que a minha meia molhava, eu lavava a minha meia pra usar no dia seguinte, porque eu não tinha muitos pares de meia de lã. Eu colocava pra secar ali e no dia seguinte ela tava não só seca, mas tava quentinha pra eu colocar de manhã. Terceira coisa importante que eu comentei aqui, mas eu quero ressaltar, porque é muito importante você não usar uma bota apertada, nem um sapato apertado no inverno. Primeiro lugar, porque uma camadinha de ar ali entre o seu pé e a bota e o mundo exterior acrescenta, ajuda no isolamento térmico do seu pé. E o segundo motivo é que se seu pé estiver apertado numa bota, principalmente por isso que eu falei que você precisa testar o tamanho com a bota grossa e esse tipo de coisa. Se seu pé ficar apertado, vai restringir a sua circulação e isso vai te causar mais frio. Se você tiver mais alguma dica sobre sapatos, botas, marcas, coisas para manter os pés quentinhos no inverno, deixa aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo. No próximo vídeo eu vou falar de roupas, camadas, como se vestir de forma mais inteligente no inverno. E quando esse vídeo estiver pronto, eu já vou deixar esse vídeo linkado aqui para você acessar facilmente. Um beijo e até o próximo vídeo.